Olá, gente. O meu nome é Rui e eu sou professor de Física do IFMA Campus Santa Inês. A nossa aula de hoje vai falar sobre as leis de Newton. E durante essa aula nós vamos discutir sobre essa relação de Newton com a mecânica, a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton, e resolver algumas questões do Enem que falaram sobre esse tema. Newton, esse personagem que aparece ao lado aqui, deixou seu nome na história da ciência, mas ele conseguiu aí transpor as barreiras da academia. Foi muito reconhecido em várias outras áreas também. Newton contribuiu muito para a física, para a matemática, escreveu também artigos na área de teologia e foi condecorado Cavalheiro da Rainha da Inglaterra, recebendo assim um título de nobreza, passando a ser chamado de Sir Isaac Newton. Foi presidente da Sociedade Real, uma sociedade científica de renome, e chefe da Casa da Moeda da Inglaterra. Um caso bem interessante, bem parecido com o que nós vivemos atualmente, um cenário de pandemia devido atualmente, em que as pessoas se encontram em casa, as escolas se encontram fechadas. Newton também passou por isso. Só que na época a peste negra, que assolou somente a Europa, por isso na época a peste negra foi chamada de epidemia e não pandemia, porque não atingiu o mundo inteiro. Então durante essa peste negra de 1964 até 1966, as universidades permaneceram fechadas e Newton teve que deixar a universidade e ficar em isolamento social na fazenda da família. Isso aconteceu quando Newton tinha 23 anos. Só que Newton, ele produziu intensamente nesse período, contribuindo para o desenvolvimento da matemática e também da física, nos deixando um exemplo de como permanecer focado mesmo em isolamento social, mesmo fechado no seu lar. Ele continuou produzindo, continuou estudando e deixando um legado muito importante para as futuras gerações. Mais embaixo uma frase do próprio Newton que diz o seguinte: se pude ver mais longe é porque estava de pé em cima de ombros de gigantes. Aqui ele ressalva a importância de Aristóteles, de Galileu, de Nicolau Copérnico para as suas teorias. E também ressalva a importância de estudar e os autores que ele estudou e se baseou para desenvolver a sua teoria, para desenvolver a mecânica. Aqui nós vamos falar sobre o princípio da primeira lei de Newton, ou a lei da inércia. Para entender o desenrolar dessa história, vamos começar com Aristóteles. Aristóteles era um filósofo grego e desenvolveu uma teoria para o movimento que permaneceu durante muito tempo aceita, permaneceu até a Idade Média como uma teoria aceita. Para ele, os corpos eles se moviam se houvesse uma força que continuamente impelisse esse corpo. Então, se no lançar de um objeto ou no empurrar de um objeto, esse objeto se move porque tem uma força que está atuando nele. Se por um acaso essa força cessa, alguém deixa de empurrar esse objeto, então o objeto vai parar. No Renascimento, Galileu Galilei, já com auxílio de experimento, com auxílio dessa prática que veio a ser utilizada pela ciência moderna, que é a experiência, constatou o seguinte: que corpos livres da ação de forças externas tendem a permanecer em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Para entender melhor o que Galileu disse, vamos analisar essa figura ao lado. Galileu está aqui acima, uma foto dele, e logo abaixo tem uma série de figuras que mostram um objeto deslizando sobre uma superfície. Então, ao lançar esse disco sobre a superfície, o que a gente observa é que
ao deixar de empurrar, ele na sequência para. Para Aristóteles, essa parada do objeto se deve ao fato de que não existe mais força atuando sobre ele. Se não existe força atuando sobre ele, o objeto realmente vai parar, segundo Aristóteles. Porém, Galileu foi um pouco mais além. Ele imaginou o seguinte: então, vamos polir um pouco mais essa mesa, vamos deixar ela um pouco mais lisa, diminuir o atrito aqui. E ele observou que esse objeto iria mais longe. Então postulou que se existisse uma mesa perfeitamente lisa, ao lançar esse objeto se moveria continuamente, não pararia mais. E aí, para ele, o objeto ou estaria parado, ou estaria se movimentando em movimento retilíneo uniforme. Isso se estivesse livre da ação de forças externas, diferente do que pensava Aristóteles. Para Aristóteles, independente da mesa estar lisa ou não, independente de existir atrito ou não, o corpo deveria parar. Uma história interessante é que Aristóteles, no lançamento de uma flecha, para explicar por que as flechas iam tão longe, ele dizia o seguinte, que para que a flecha se movimentasse a distâncias muito grandes, o ar que saía da ponta da flecha, quando essa atravessava o ar, ele se deslocava para o final da flecha, empurrando ela. E por isso ela conseguia se movimentar por uma distância grande. Ela estaria continuamente empurrada pelo ar. Já para Galileu, a flecha deveria realmente se movimentar e deveria se movimentar de maneira infinita. E o que faz ela parar é a resistência do ar. A resistência do ar é uma força que impede esse movimento de permanecer infinitamente. Isaac Newton aceitou as ideias de Galileu, porque eram baseadas em experimentos, e desenvolveu essas ideias em sua obra Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, que é uma figura dessa obra aqui impressa em latim, e essa obra passou a ser chamada de Principia. E aí sim vem o enunciado de Newton para essa primeira lei, ou para a lei da inércia. E diz o seguinte: um corpo livre está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Entendamos aqui corpo livre como um corpo em que as forças que atuam sobre ele resultam nulo. É como se não existisse nenhuma força atuando sobre esse corpo, porque por mais que existam forças, elas se cancelam mutuamente. E aqui, novamente, o exemplo do disco. Um disco sobre uma superfície permanece em repouso, permanece lá paradinho, a menos que uma força não nula seja aplicada sobre ele, fazendo com que ele se mova. Este mesmo disco, em movimento, permanece em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma outra força faça com que ele mude a sua velocidade, com que ele pare. E aqui temos o exemplo de uma força de atrito. A força de atrito pode fazer com que esse disco pare. Sendo assim, nós podemos definir força, essa grandeza força, que no senso comum tem a ideia de um puxão, um empurrão, nos dá uma ideia de força, mas a força como a causa que produz no corpo aceleração, a variação de velocidade. Se um corpo se move com uma certa velocidade e ele aumenta essa velocidade ou diminui essa velocidade, isso é devido à ação de uma força. Outra grandeza interessante, importante aqui, é a inércia. A inércia é uma propriedade intrínseca dos corpos de resistir à variação da sua velocidade. Quem tem maior inércia resiste mais à variação da velocidade do que quem tem menor inércia. Por isso é tão difícil empurrar uma geladeira e é tão fácil empurrar um copo, por exemplo. Porque a geladeira tem mais inércia do que o copo. Ela resiste mais à mudança na sua velocidade. Assim nós podemos dizer: quem está em repouso tende a permanecer em repouso. E quem está em movimento tende a permanecer em movimento. Aqui um exemplo,
o exemplo desse motociclista que vinha em alta velocidade e de repente a moto ela é forçada a parar. No entanto, como o motociclista ele estava se movimentando, a tendência dele é continuar se movimentando. Por isso que a moto fica, mas o motociclista ele continua o movimento passando sobre a moto. A mesma ideia a gente pode utilizar, por exemplo, quando nós temos um cavaleiro montado em um cavalo. Se o cavalo para, então o cavaleiro ele vai ser lançado sobre o cavalo, ele tende a permanecer em movimento. Um ônibus ou qualquer veículo, quando freia, nós temos a impressão de sermos lançados para frente. Na verdade, o que está acontecendo é a lei da inércia, dizendo que a gente estava em movimento e tendemos a permanecer em movimento. Um segundo exemplo é o exemplo desse experimento, onde eu tenho um copo, uma moeda e um papel aqui que está segurando essa moeda. Ao puxar o papel rapidamente, o papel sai e a moeda permanece. Por quê? Pela lei da inércia. Uma vez que a moeda está em repouso, ela tende a permanecer em repouso. Um outro exemplo parecido com esse, eu posso dar novamente o exemplo de um cavaleiro montado em um cavalo, ambos parados, e de repente o cavalo arranca, o cavalo sai em disparada. Se o cavaleiro não estiver seguro, ele fica. O cavalo vai e ele fica no mesmo lugar. Ele cai do cavalo. Tá bem? A mesma coisa pode ser aplicada a um veículo. Um veículo, quando está parado e arranca, acelera, sai desse repouso bruscamente, nos dá a impressão de que existe uma força nos jogando para trás. Na verdade, o que está acontecendo é que nós estávamos em repouso e tendemos a permanecer em repouso. É o veículo quem nos retira desse estado de repouso. Outra definição importante aqui é a definição de referenciais inerciais. Os referenciais são importantes para poder descrever o movimento de uma partícula. E existem referenciais especiais chamados de referenciais inerciais, que são aqueles referenciais nos quais a lei da inércia, a primeira lei de Newton, é válida. Alguns referenciais podem ser aproximados de referenciais inerciais, como é o caso da Terra. A Terra, para movimentos curtos, de curta duração, ela pode ser considerada um referencial inercial, mas para movimentos mais longos, para movimentos que durem um tempo maior, ela já deixa de ser um referencial inercial porque ela está em movimento, um movimento que não é retilíneo uniforme, movimento de giro em torno do Sol. Então, a Terra não é um referencial inercial, mas pode ser considerado um referencial inercial em algumas situações. E aí vamos apresentar a segunda lei de Newton, conhecido como princípio fundamental da dinâmica. Para isso, nós temos que considerar um ponto material, um corpo de massa m, essa é a massa do corpo, e esse corpo de massa m adquire uma aceleração a, quando empurrado ou puxado por uma força resultante, nós vamos chamar de Fr. Segundo Newton, a relação entre essas grandezas é a seguinte, que a força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração. Força e aceleração são grandezas vetoriais, por isso essa setinha aqui em cima dessas grandezas. A força resultante produz uma aceleração, quando eu empurro, quando eu puxo um objeto, eu produzo nele uma aceleração de mesma direção e mesmo sentido da força resultante. Então, se eu empurro um objeto para a esquerda, a aceleração desse objeto vai ser para a esquerda. Se eu empurro ele para a direita, a aceleração dele vai ser para a direita. E a intensidade, o módulo entre força e aceleração são proporcionais. Uma depende da outra. Se eu dobro a força, a aceleração dobra. Se eu diminuo a força pela metade, a aceleração também cai pela metade. A constante de proporcionalidade,
entre a força e a aceleração é justamente a massa do corpo, que é uma medida da inércia desse corpo. Quanto maior a massa, maior a inércia do corpo. Se eu trato somente dos módulos da intensidade, da força, da intensidade e da aceleração, eu posso reescrever essa equação aqui de cima como da seguinte forma, sem as setinhas, para dizer que eu não estou mais falando de vetores, falando somente do módulo dos vetores. A unidade de força do SI é dada em homenagem a Newton, recebe o nome de Newton, e um Newton é exatamente 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. As forças que atuam, que empurram, que puxam o corpo, podem ser divididas em forças de contato, aquelas que têm o contato entre o agente aplicador da força e aquele que está recebendo a força, ou forças de campo. Aqui nós temos como força de contato, por exemplo, uma força elástica, uma força que aplicada por uma pessoa, tem um certo objeto aqui utilizado para poder aplicar essa força, e aqui um chute de um jogador numa bola, também uma força de contato. E as forças de campo, posso considerar que a força com que uma massa atrai a outra, a força gravitacional, uma força elétrica entre duas partículas carregadas e uma força aqui magnética entre um ímã e um corpo aqui metálico, um corpo de ferro. Tá bem? Interessante a gente ver nessa foto como é que a massa age. Eu tenho aqui uma pessoa e aplica uma força F em um cortador de grama e aplica a mesma força F num veículo, num carro. E aí nós vemos que essas setinhas aqui estão nos dando a intensidade da aceleração. Percebe que o cortador de grama ele tem uma aceleração maior do que a aceleração adquirida pelo carro. Por quê? Porque essa aceleração depende da força aplicada, é claro, mas também depende da massa dos corpos. Então, um corpo que tem menor massa vai possuir uma maior aceleração, desde que a força aplicada seja a mesma. A força aplicada aqui nos dois casos é a mesma. O corpo que tem menor massa tem maior aceleração. E o corpo que tem maior massa tem menor aceleração, porque essa massa aqui é justamente essa grandeza que resiste à variação da velocidade. Aqui nós falamos sobre força resultante. E pode parecer que quando eu aplico uma força sobre um corpo, que essa força já é a força resultante, mas não. A força resultante é a soma vetorial de todas as forças que estão agindo no corpo. E essa soma vetorial pode não ser uma soma algébrica como nós estamos acostumados. A soma vetorial é uma soma de vetores. E nós temos alguns casos que eu vou elucidar aqui. Por exemplo, quando as forças... Vamos imaginar que eu tenho duas forças aqui. Uma força de 3 newtons e uma força de 4 newtons. E vamos aplicar essas duas forças a um corpo. Pode ser duas pessoas que estão empurrando esse corpo, estão puxando esse corpo. Se essas forças elas estão na mesma direção e no mesmo sentido, são duas forças aqui nesse caso, de duas forças empurrando um corpo para a direita, então a força resultante é uma força que tem a mesma direção e o mesmo sentido. A força resultante tem o mesmo sentido e mesma direção das duas forças anteriores. E o módulo da força resultante é a soma dos módulos das forças individuais. Então, se eu tinha uma força aqui de 3 newtons, uma força de 4 newtons, se essas forças têm o mesmo sentido, então a força resultante vai ser uma força de 3 mais 4, 7 newtons. Aqui parece que a força resultante é basicamente a soma dos módulos dessas forças. Mas, quando eu pego o caso em que as forças têm a mesma direção, mas sentidos contrários, uma pessoa empurrando o corpo para a direita e a outra para a esquerda, a força resultante ela já não é mais a soma dos módulos das forças iniciais, as forças individuais. Então, nesse caso, em que as forças
tem sentidos contrários. A força resultante tem a mesma direção, no nosso caso, direção horizontal, mas o sentido dela é o sentido da força de maior módulo. Como 4 é maior do que 3 e 4 está para a direita, a força resultante também está para a direita. Então, o sentido dela é o mesmo sentido da força de maior módulo. E o módulo da força resultante é a subtração do módulo da maior força e o módulo da menor força. Então, eu vou fazer 4 menos 3, que vai me dar 1 newton. Nesse caso, o módulo da força resultante vai ser simplesmente 1 newton. Percebam como essa força resultante, ela, em diferentes casos, ela pode ser calculada de diferentes formas. Um outro caso interessante é quando essas forças são perpendiculares. Elas têm um ângulo de 90 graus entre si. Uma pessoa empurra para a direita, enquanto outra puxa para baixo, por exemplo, um objeto. Então, se as forças são perpendiculares, eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar uma dessas forças aqui, a de 3 ou a de 4 newtons, vou pegar a força de 3 newtons, e vou pegar esse setinho e vou colocar iniciando aonde termina a seta da força de 4 newtons. E aí, uma seta que começa no início da primeira força e vai até o final da segunda força, essa seta aqui me dá a força resultante. Essa direção e esse sentido é a direção e o sentido da força resultante. E o módulo da força resultante é dado pelo Teorema de Pitágoras, onde o módulo da força resultante é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, e as forças individuais formam os catetos. Assim, o Teorema de Pitágoras me diz que o quadrado da hipotenusa, ou a força resultante ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a força resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, 9 mais 16 dá 25, então a força resultante ao quadrado é igual a 25, e a força resultante é a raiz quadrada de 25, que dá 5 newtons. Então, se essas forças são perpendiculares, a força resultante ao quadrado é igual a uma força ao quadrado mais a outra força ao quadrado também. Um caso um pouquinho mais complicado é quando essas forças elas têm um ângulo entre si que não é de 90 graus. E aí, nesse caso, nós temos que considerar esse ângulo entre as duas forças. Nesse nosso exemplo aqui, nós consideramos esse ângulo de 60 graus. E, sendo assim, nós vamos aplicar aqui essa expressão de que a força resultante ao quadrado é igual a primeira força ao quadrado mais a segunda força ao quadrado, mais duas vezes o produto das forças, F1 vezes F2, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Para saber a direção e o sentido, basta fazer o mesmo que eu fiz aqui atrás. Eu pego essa força de 3 newtons e eu vou fazer com que ela inicie no final da força de 4 newtons. E uma seta que parte do início da força de 4 newtons até o final da força de 3 newtons me dá a direção e o sentido dessa força. Assim, sabendo como calcular a força resultante, então nós podemos aplicar essa força resultante na segunda lei de Newton. Por fim, a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, também chamada de princípio da ação e da reação. Então, nós temos aqui, por exemplo, dois corpos, A e B, e esses corpos eles interagem por meio de forças. Então, toda vez que um corpo A exerce uma força FA sobre um corpo B, esse corpo A está empurrando esse corpo B aqui com essa força FA, o corpo B, exerce em A uma força FB tal que, então, o corpo A exerce em B uma força FA e o corpo B, por sua vez, exerce em A uma força FB. Toda vez que A exerce uma força sobre B, B exerce uma força sobre A. Essas forças FA e FB, elas têm as seguintes características. Primeiro, elas têm a mesma intensidade. Então, se A empurra B com uma força, B empurra A com uma força de mesma intensidade. Elas têm a mesma direção. Então, se esse empurrão é na horizontal, a força com que B empurra A também vai ser na horizontal.
só que tem sentidos opostos. Essas forças, FA e FB, têm sentidos opostos. Ou seja, se A empurra B com uma força para a direita, B vai empurrar A com uma força para a esquerda. Então, essas forças têm a mesma intensidade, mesma direção, só que em sentidos contrários. E, além disso, tem a mesma natureza. São ambas de campo ou ambas de contato. Dito de outra forma, as forças de ação e reação são aplicadas a corpos diferentes. A força que A exerce, ela é exercida aplicada em B, e a força de reação de B é aplicada em A. Então, as forças têm mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e são aplicadas em corpos diferentes. Então, é isso que nós vamos dizer aqui. As forças de ação e reação são aplicadas a corpos diferentes e têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Nós temos aqui alguns exemplos desse par ação e reação. Uma bexiga, quando a gente enche ela e libera aqui a sua boca para poder sair o ar, a bexiga empurra o ar que está ao seu redor num sentido, e esse ar que está ao seu redor empurra a bexiga no outro sentido. É isso que faz com que a bexiga se mova. Então nós temos aqui um par de ação e reação. Um outro caso é uma pessoa aqui nas proximidades da Terra. Então a Terra vai puxar essa pessoa com uma força, só que a pessoa também puxa a Terra com a mesma força. Então, por que a gente vê, por exemplo, uma pessoa quando salta, ela é puxada para baixo e não vemos essa pessoa puxando a Terra, não é a Terra que vai no sentido da pessoa. Isso acontece porque a força de ação e reação ela é aplicada em corpos diferentes. A massa da pessoa é muito pequena comparada à massa da Terra. Então, essa força é suficiente para poder puxar a pessoa, mas como a massa da Terra é muito grande, essa mesma força não é suficiente para poder mover a Terra. É isso que faz com que a Lua, por exemplo, gire em torno da Terra e não a Terra gire em torno da Lua. Outros exemplos de ação e reação é o seguinte: quando alguém utiliza um remo para poder se locomover num barco, essa pessoa com o remo empurra a água para trás, só que à medida que ela empurra a água para trás, a água empurra esse remo para frente. E é isso que faz com que o barco se mova para frente. É justamente essa lei de ação e reação, a terceira lei de Newton. Sabendo disso, nós vamos começar a responder algumas questões do Enem referente a esse tema. No Enem 2012, caiu a seguinte questão. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Então, vamos supor que a mãe tem um grau de instrução que permita a ela fazer essa interposição ao garoto. Então vamos lá. Muito bem. O garoto puxa o móvel e o móvel puxa de volta. Perfeito. Terceira lei de Newton. No entanto, a força de ação e reação, como eu falei anteriormente, é aplicada em corpos diferentes. Então, a forma como o garoto vai reagir à força e a forma como o móvel vai reagir à ação dessa força são diferentes. É por isso que é possível que o garoto consiga empurrar uma cadeira, empurrar um sofá, porque corpos diferentes agem diferentes à ação de uma mesma força. Isso muito devido à sua inércia, devido ao atrito que os dois corpos têm com a superfície, por exemplo. Então, o que a mãe poderia utilizar para interpor o garoto seria
o fato de que o par de forças de ação e reação não atuam em um mesmo corpo. Se atuassem em um mesmo corpo, então eles sempre se cancelariam, o corpo nunca sairia do lugar. Mas como atuam em corpos diferentes, pode haver o movimento, porque corpos diferentes agem de maneira diferentes quando aplicadas, quando submetidos a uma mesma força. Novamente no Enem 2012, e aqui a gente, durante as próximas questões, vamos fazer uma viagem sobre a história da física, a história da ciência. Então, novamente no Enem 2012, nós temos uma questão que fala sobre as leis de Newton. Então, em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário, que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica, que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, coisas como nuvens e pássaros que não estão presas à Terra pareceriam estar sempre se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento, adaptado para a nossa época, é: se uma pessoa, dentro de um vagão de trem em repouso, solta uma bola, ela cai junto a seus pés. Mas se a pessoa estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto a seus pés. Isso porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar o movimento do vagão. O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi: aqui nós temos algumas opções. Mas percebam, gente, quando o vagão está em movimento, ele tem uma certa velocidade e todas as entidades, todos os corpos que estão dentro do vagão possuem a mesma velocidade. Então, quando um corpo cai, por mais que ele esteja se movimentando para baixo, mas a sua velocidade horizontal continua a mesma, porque não existe nenhuma força horizontal que faça com que ele pare. Então, uma bola, quando ela é solta, ela cai para baixo, mas ela continua se movimentando no sentido do movimento do vagão. Isso, em princípio, se parece muito com a primeira lei de Newton, que diz que se um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. E desde que não haja forças externas, o movimento é retilíneo e uniforme, um movimento com velocidade constante. Então, o princípio físico usado por Galileu para rebater esse argumento foi sim a lei da inércia. Não é a lei da ação e reação, nem a segunda lei de Newton, nenhum dos outros princípios aqui embaixo. Foi a lei da inércia. Agora, no Enem de 2011, uma questão que também fala sobre essas leis de Newton. Segundo Aristóteles, uma vez deslocados do seu local natural, os elementos tendem espontaneamente a retornar a ele, realizando movimentos chamados de naturais. Já em um movimento denominado forçado, um corpo só permaneceria em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. Cessada essa causa, o referido elemento entraria em repouso ou adquiriria um movimento natural. Posteriormente, Newton confrontou a ideia de Aristóteles sobre o movimento forçado através da lei da... Pronto. Cabe aqui um breve relato sobre essa teoria de Aristóteles. Aristóteles dividia os elementos que existiam na natureza em 4: terra, ar, fogo e água. O lugar natural da terra, dos elementos que eram compostos de terra e água, era o solo. Então, quando a gente colocava terra e água a uma certa altura e liberava eles caíam de forma natural para baixo. O ar e o fogo, o lugar natural deles era o alto. Então, se a gente por isso que a gente via o ar e o fogo sempre numa posição de se deslocar para cima ou de não ficar contido no solo.
que, como já foi citado anteriormente, com exceção desses movimentos naturais, um corpo só se moveria se ele fosse continuamente forçado. Só que nós já vimos que Galileu e posteriormente Newton rebateu essas ideias com o auxílio de experimentos, dizendo que não, um corpo ele está em repouso ou está em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa haja sobre eles. Então, para ele estar em movimento, ele só precisa ser impulsionado por uma força para poder sair do repouso e entrar em movimento. Depois que ele está em movimento, ele vai continuar em movimento infinitamente, desde que não existam forças ali atuando sobre ele que façam ele parar. Essa é a ideia de Newton, a ideia de Galileu, que é muito diferente da ideia de Aristóteles. Então, a ideia, a lei que Newton utilizou para poder confrontar a ideia de Aristóteles é essa ideia da primeira lei de Newton, é a lei da inércia, tá bem? Então, novamente, a lei da inércia é a nossa solução. Por fim, nós temos aqui uma questão do Enem 2016 que diz o seguinte: para um salto no Grand Canyon, usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto as motos deixam a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente. Por quê? Por que as motos atingem o solo simultaneamente? Porque elas possuem a mesma inércia? Não. Foi dito na questão que uma moto possui 3 vezes a massa da outra. E a massa é uma medida dessa inércia. Então, tem uma moto que tem 3 vezes mais inércia do que a outra. Então, elas não possuem a mesma inércia. Estão sujeitas à mesma força resultante. A força que essas motos estão sujeitas é a força-peso, a força com que a gravidade da Terra puxa elas. Essa força-peso depende da massa e do giro da gravidade. O giro da gravidade é constante para as duas. A aceleração com que elas vão cair é a mesma. No entanto, a massa das duas é diferente, então elas não têm a mesma força resultante, porque as massas são diferentes. Mesma quantidade de movimento inicial, quantidade de movimento nós não definimos aqui, mas é uma grandeza física que depende também da massa, o produto da massa pela velocidade. Se a massa é diferente, então a quantidade de movimento nesse caso vai ser diferente, porque as motos elas saem com a mesma velocidade. Letra D. Adquire a mesma aceleração durante a queda. Sim. Independente da massa deles, os corpos eles vão cair nas proximidades da Terra com a mesma aceleração. Se a velocidade inicial delas era a mesma, então o tempo que ela vai gastar para cair é a mesma, porque a aceleração não muda. Isso tem até relatos de que o próprio Galileu foi à Torre de Pisa e deixou cair do alto da torre 2 corpos de massa diferentes, e pôde verificar depois de alguns experimentos que o tempo de queda não dependeria da massa. Então esse tempo de queda das motos também não depende da massa, certo? Então a resposta certa aqui é a letra D, que elas caem juntas ao solo porque adquirem a mesma aceleração durante a gravidade. A aceleração é justamente esse G aqui, que no caso da Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a expressão que me dá a força-peso, a força com que um objeto de massa m é puxado para baixo pela Terra. Força-peso, o módulo da força-peso é igual a massa vezes esse G, que é a aceleração dos corpos devido à gravidade da Terra. Esse G aqui depende de qual planeta, de qual astro a gente está deixando o objeto cair, e a massa não. A massa de um martelo aqui na Terra é a mesma massa desse martelo na Lua ou em qualquer outro astro, qualquer outro planeta. Ok? Gente, essa foi a nossa aula de hoje, das leis de Newton, tá bem? Utilizei aqui como referências o livro do Ramalho Nicolau e Toledo, e também peguei algumas questões do Enem que estavam constantes aqui
nesse site do Que Concurso. Muito obrigado, espero que vocês estejam todos bem. Desejo a vocês saúde e muita paz.